e hoje a gente tem gente que se serve do São Paulo. A gente recebeu recentemente Fernando Casal de Rey, que é um baluarte, né? E ver o Fernando Casal de Rey foi muito importante ouvir o que ele tem a dizer, para a gente lembrar que o São Paulo já teve e pode ter de novo grandes dirigentes. E, Maurício, você falou sobre ser personalista, mas é um personalismo que só na hora boa, né? Só na boa. Tanto que o Casares deleta as postagens que ele fez, né? Depois que o São Paulo toma o primeiro gol. Isso eu não consigo entender. Por que que ele fez isso? Sabe? Ele deixou de confiar na equipe. Era uma postagem provavelmente na capela da Barra Funda, né? Isso acontece sempre, viu? Eu sou um acompanhante assíduo das redes sociais de Alexandre Gersbrecht e ele faz essa curadoria das redes sociais do Júlio Casares. Todo jogo do São Paulo, quando ele chega, ele sempre publica as fotos. E ontem ele tinha publicado ele na capela do CT da Barra Funda, tinha publicado umas Vou compartilhar o editorial das anotações hoje. Tem duas fotos onde ele publica pré-jogo também. E aí, todas as vezes que o time perde, ele simplesmente deleta, como se não tivesse postado. Tipo, sabe? Ninguém segue o presidente, ninguém confere os stories dele, ninguém sabe que ele já tinha postado. O que custa deixar os stories antes, sabe? Que pequenez é essa? Sabe? Não faz sentido. E ontem, de novo, ele tinha publicado 3 fotos do pré-jogo, uma na capela e 2 lá já no estádio, e aí, assim que teve o primeiro gol da LDU, o único gol, na verdade, ele já apagou todas as postagens. Sem sentido algum. Antes da partida acabar. E aí, o que mais me pega, Maurício, e o que mais me pega é que, além de deletar as postagens, ele não se manifesta. Ele não abre a boca, não dá as caras, seja ali na zona mista, ali, né, na parte interna do clube, e seja no dia seguinte também. Teve postagem do Casares hoje? O Casares não vai se pronunciar sobre a eliminação, sobre os rumos do São Paulo, né? Só vai deixar o Crespo realmente para responder. E ainda que o Crespo foi mais eloquente, né? Saiu, digamos, da sua zona de conforto ali, claramente chateado, irritado, decepcionado. Ele foi lá, ele deu a cara dele para bater. E o Casares só publica foto de publi editorial, de festa de casamento. A foto do aniversário dele no Salão Nobre do Morumbi ele não apagou. E agora do clube ele apaga porque tem vergonha, né? Não dá para entender. Aqui as nossas do 3E, o que a gente faz antes, a gente mantém, né? Ficou aí o dia inteiro. A nossa transmissão tá lá. Aquela minha pergunta para o Chulapa, por que devemos acreditar numa vitória, ficou lá, foi apagada agora, depois que deu tempo, né, nos stories, e assim vai, não é porque perdeu que a gente vai deixar de mostrar que a gente estava confiante, que a gente é feliz acompanhando o São Paulo e tal, não tem problema. Eu acho que trata-se aí de uma questão personalista, às vezes patológica tal, e que acho que mostra muito bem, né, quem comanda hoje esse clube, um dos maiores clubes do mundo, né? De uma maneira onde a vaidade é escancarada, onde as decisões são tomadas sem transparência, onde mesmo gente lá de dentro do clube que teria o direito a saber das coisas, não sabe pela imprensa. Então, já que nós começamos pelo Casares, antes de não falando do jogo, eu quero dizer que disparado é o pior momento desse dirigente à frente do ponto de vista da política interna. Tá? Hoje, se há uma revolta por parte de conselheiros, muitos da situação, que apoiam, em tese, ou sempre apoiaram Casares. Os adjetivos que eu estou vendo aqui no chat são usados, inclusive, para qualificar o trabalho e a gestão do Casares, entendeu? Acabei de ver aqui, alguém parou de seguir o Pavão. Pavão é o termo que pinta nos grupos de WhatsApp da própria situação, que está cobrando onde ele, Casares, costumava, ele está no grupo de vários grupos de WhatsApp da situação do São Paulo, ele costumava
tinha um hábito de até rebater quando sofria alguma crítica, de interagir. Há muito tempo que ele já não faz, e as críticas estão aumentando. Hoje chegaram numa temperatura muito alta, né, de cobrança em relação às promessas que foram feitas, de que o clube pararia de torrar dinheiro e teria uma gestão eficiente que cuidasse das finanças, não estourasse o orçamento, e que a torcida teria até que aguentar um pouquinho a falta de competitividade, mas o que se viu, críticas feitas nos grupos, tá? Nos grupos, e o Casares está nos grupos, ele recebe essas mensagens, não sei se deveria ler, né? De que a gestão se perdeu, de que Júlio Casares precisa responder porque ele é o principal culpado por essa eliminação da Copa Libertadores, né? Acusando muitos diretores de serem sanguessugas, né? de retirarem do São Paulo, e toda a sorte ali de desabafos por parte de conselheiros, né? Que outrora o apoiaram e que hoje estão absolutamente desiludidos. A dilapidação do patrimônio, a venda barata de jogadores da base, a contratação de jogadores medalhões que são caros e têm tudo mais de 30 anos, né? Então, hoje, Casares não poderia estar mais longe de ter uma maioria, como, por exemplo, para aprovar o FIP, que ele está tão ansioso por aprovar e deve, muito provavelmente, fazer parte daqueles que vão controlar. Se, porventura, esse fundo de cutia passar hoje, não passaria, mas nem matando, entendeu? Perdeu totalmente o apoio no que diz respeito a essa que é a principal proposta, é a menina dos olhos do Júlio Casares, que é achar um parceiro aí para ter morder um pedaço da galinha dos ovos de ouro. Então, politicamente, do ponto de vista interno, já perdeu o seu apoio. E, do ponto de vista da torcida, ontem a gente viu o que aconteceu. Ele foi xingado, ainda com o jogo em andamento, e reconhecido como grande responsável pela eliminação do São Paulo da Libertadores e pelo atual momento crítico, porque passa São Paulo dentro de campo e fora de campo em suas finanças arrombadas. Aí, Maurício, aqui, ó. A postagem fixada, a primeira postagem que aparece no Instagram do presidente, que é por onde ele costuma se comunicar, porque ele não tem o hábito de dar entrevistas, né, se submeter a entrevistas coletivas, né? Ele seleciona muito bem os parceiros ou, digamos, as pessoas com quem ele quer, pelas quais ele quer se comunicar. Mas aqui, ó, a festa de aniversário dele, aonde? Salão Nobre do São Paulo. E lembrando, Maurício, que eu fiz questão de apurar essa notícia, e você está no grupo, então você viu, Júlio Casares é um presidente remunerado do São Paulo. O estatuto do clube permite que o seu mandatário receba uma remuneração equivalente a 70% do maior salário do funcionarismo público paulista, que hoje gira em torno de R$32 mil. Isso, estamos falando do que está no estatuto. Se é esse o valor mesmo que é pago, se é mais, se é menos, etc e tal, a gente não sabe, até porque essa informação não consta no balanço divulgado anualmente no São Paulo. É uma soma, digamos, aglutinada, né, com todos os outros custos de pessoal. Então, essa questão da falta de comunicação, da omissão do presidente do São Paulo, remunerado por esses 8 milhões de reais aí que foram colocados na bilheteria, fora os sócios do clube, que acho que também tem a sua parcela de culpa aí, são coniventes com essa situação, afinal, o reelegeram, né? Então, eu faço minhas palavras aqui do Edson Júnior, né, que com uma bastante sagacidade e numa fina ironia, né, ele repete o discurso do Casares, que fala sobre a autoestima do São Paulino, que ele levou a dívida do São Paulo à casa do bilhão, justamente para justificar o título da Copa do Brasil de 2023 e gastar um dinheiro que o São Paulo não tinha, que não tem. E aí ele fala em autoestima do São Paulino, né? Tem vários momentos que o Casares ele dá uma
uma aula de arrogância, né? Ele, na entrevista que ele deu, se não me engano, ao nosso colega Edu Afonso, uma das últimas que ele deu, ele fala que ele só tem que responder à própria consciência. E a torcida do São Paulo? E a massa de mais de 55 mil São Paulinos, porque tinham muitos que nem foram ao jogo, estavam lá na porta para receber o ônibus, mas não tinham ingresso, até porque não tinham dinheiro para pagar esse ingresso tão caro que foi cobrado nessa partida, que na surdina ele faz uma mudança no plano de sócio-torcedor para cobrar mais, justamente na véspera de um jogo tão importante para o clube. Enfim, é só uma série de decisões, né, Maurício, e de omissões que me faz ter muita tristeza sobre o futuro do São Paulo, né? Porque daqui a pouco ele vai aparecer aí numa vitória ou outra, vai falar que, né, só para lamber as próprias glórias, né? Eu ia falar um palavrão, melhor deixar para lá.